Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos continuar nossa reflexão sobre São Máximo, o Confessor, as segundas centúrias do amor e da pura oração, nosso 39º encontro. Vamos olhar o capítulo 90, 91, 92 e 93. Vamos começar com o capítulo 90. Passamos a leitura e depois a explanação. Os demônios combatem os que alcançam as alturas da oração, para impedi-los de perceber em toda pureza as coisas sensíveis. Eles combatem os gnósticos, para que neles permaneçam pensamentos passionais. Eles atacam os ativos para persuadi-los a pecar em atos. Os miseráveis os combatem de todas as maneiras, para separar de Deus os homens. Esse é o nosso capítulo 90. Vamos caminhando paulatinamente aquilo que nos diz São Máximo. Os demônios combatem os que alcançam as alturas da oração de São Máximo. É uma guerra, com o objetivo de demolir os avanços e conquistas conseguidos pelos monges e aqueles que buscam a perfeição. Os monges são aqueles que buscam a unidade de si mesmo, a integração em si mesmo. O objetivo desta guerra é para que aquele que busca a perfeição seja impedido de perceber toda a pureza das coisas sensíveis. Porque tudo que pode ser percebido pelos sentidos é bom. Mas, se quer perverter o que Deus criou como bom, e assim, na perversão, fazê-los maus. Os demônios combatem os gnósticos, aqueles que atingiram o autoconhecimento das coisas e alcançaram a busca da perfeição ou estão no caminho da busca da perfeição, para que neles permaneçam pensamentos passionais, que desviam a natureza boa, né? As coisas boas, né? Das coisas. Eles desviam a natureza. A natureza é boa e eles desviam essa natureza daquilo que foi criado como bem, como bom. Então, os demônios os atacam. Atacam os ativos, os gnósticos, os que estão se aperfeiçoando, para persuadi-los a pecar em atos, não só em palavras, mas também em atos. Os demônios miseráveis combatem de todas as maneiras, disso é também de todos os modos, para separar Deus dos homens. Ouçamos então o capítulo 91. Aqueles que, levados pela providência divina, dedicam-se à piedade nesta vida, são submetidos a 3 provas: ao dom das doçuras, como a saúde, a beleza, a fecundidade, a fortuna, a glória, a irrupção de desgraças, como a perda dos filhos, da fortuna e da glória, ao que faz sofrer o corpo, como as enfermidades, os suplícios, etc. Aos primeiros, o Senhor diz: se alguém não renuncia a tudo o que possui, este não pode ser meu discípulo. Aos outros, ele diz: por sua paciência, vocês serão salvos.
Vamos entender este capítulo de São Máximo, capítulo 91. Aqueles que buscam a perfeição, a unidade de si, então são os monges, o monge vem da palavra unidade, uno, que são conduzidos pela providência divina, se deixam ser guiados pela graça, consentindo assim, por meio do livre-arbítrio, de serem conduzidos por Deus. Deus é o agente dessa condução. Ele se abre à graça e deixa ser conduzido. E que dedicam a piedade nesta vida. São então submetidos às 3 provas. As 3 provas a serem vencidas. Primeira prova, ao dom das doçuras. Isto é, a saúde, a beleza, a fecundidade, a fortuna e a glória, etc. A segunda prova, a irrupção de desgraças como a perda dos filhos, a perda da fortuna e glória. E terceira prova, a provação, ao que faz sofrer o corpo com as enfermidades e suplícios, etc. As primeiras provas, o Senhor Jesus diz: se alguém não renuncia a tudo o que possui, este não pode ser meu discípulo. Evangelho, São Lucas, capítulo 14, versículo 33. Prova onde se aprende a renunciar tudo para seguir Jesus, para ser seu discípulo. Renunciar a tudo, a saúde, a beleza, a fecundidade no casamento, a fortuna, dinheiro, riqueza, a glória pessoal, a posição, prestígio, poder. Se deve saber renunciar e não se apegar mais, como forma de dependência doentia para garantir seguranças por meio de pessoas e coisas. As segundas e terceiras provas, Jesus diz: por sua paciência vocês serão salvos. Então ele faz uma citação bíblica de Lucas, capítulo 21, versículo 19. A tradução seria: é permanecendo firmes, isto é, diante das adversidades da paciência, que vocês irão ganhar a vida, serão salvos. Vencer as provas com paciência, passando pela segunda prova. A segunda prova, as desgraças que acontecem na vida. Não deixar ser derrubado ou vencido por elas, como a perda de filhos, no caso da morte, a perda da fortuna, era rico, depois ficou pobre, e a do poder, tinha poder, depois não tinha mais, renunciou ao poder. E a terceira prova, permanecer firmes sem perder a esperança nos sofrimentos do corpo, nas enfermidades e suplícios, provocados por outros, ou às vezes até por si mesmo. Vamos ver agora o capítulo 92. Nos diz São Máximo: é dito que as seguintes 4 causas alteram a compleição do corpo e fornecem ao intelecto, por intermédio dele, pensamentos passionais ou impassíveis. Os anjos, os demônios, o ar que respiramos e os alimentos que ingerimos. Disse que os anjos transformam pela palavra, que os demônios transformam pelo toque, que o ar transforma por suas variações e que o alimento transforma pela qualidade, a quantidade ou a raridade do que comemos. Sem falar das alterações que pela memória, a audição e a visão modificam a compleição do corpo, se a alma for primeira afetada pelas aflições ou alegrias
que lhe acontecem. Quando é assim afetada, a alma transforma a compleição do corpo. Mas, quando a própria compleição do corpo é transformada pelo que mencionamos, então é ela que leva os pensamentos ao intelecto. Esse parágrafo é um pouco complexo, vamos bem devagarinho passarmos essas 4 causas. Existem 4 causas que alteram, que mudam a compleição do corpo. O que é a compleição? A constituição do corpo ou sua inclinação, disposição de ânimo. Alteram, eles agem em cima do corpo. Essas 4 causas que alteram a constituição do corpo e a disposição de ânimo fornecem ao intelecto, por meio deste intelecto significa leitura interior, pensamentos passionais ou pensamentos impassíveis. Vamos ver quais são. Primeira causa, que altera a compleição do corpo, isto é, a disposição de ânimo, isto é, aquelas realidades que mudam a constituição do corpo. Primeiro, os anjos. Segundo, os demônios. Terceiro, o ar que respiramos. Quarta causa, os alimentos que ingerimos. Estas 4 causas alteram a disposição do ânimo e a constituição do corpo. Os anjos, primeira causa, transformam pela palavra, pois os anjos, o que eles são? Mensageiros da palavra. Então, através dessa palavra, há uma alteração, uma disposição de ânimo, uma constituição do corpo e a constituição do corpo. Os demônios é a segunda causa. Transformam pelo toque, isto é, pelo tato, a sensibilidade, através das coisas sensíveis. Então, diante disto, o demônio também é uma causa que pode alterar nossa disposição de ânimo e a constituição do corpo, nos atraindo através da sensibilidade das coisas, do contato com as coisas. O ar é a terceira causa, que transformam por suas variações dos ventos, do tempo, e isso repercute na disposição de ânimo e na constituição do corpo. Por exemplo, o ar forte, frio, quente, seco, úmido, fraco. E quarto, o alimento, é a quarta causa, que transforma a disposição de ânimo e a constituição do corpo pela qualidade do alimento, ou pela quantidade que comemos, podemos ficar com o corpo pesado, ou pela raridade que comemos, então sermos capazes de ter um domínio sobre aquilo que se come, ou através do jejum, ou também o hábito de comer menos. Existem alterações que, pela memória, isto é um ato do intelecto, pela audição, pela visão. A memória é um ato do intelecto. Audição e visão são os sentidos. Essas realidades também podem modificar a constituição do corpo e disposição da alma, do ânimo, se por acaso a alma for afetada por essas 3 realidades, 3 alterações, pelas aflições, experiências negativas e alegrias das experiências positivas. Quando a alma é afetada pela aflição, por tristeza, e quando a alma é afetada pela alegria, elas modificam a disposição da alma e a constituição do corpo. Existe uma realidade em que a alma pode levar ao estado de ânimo do corpo e sua constituição, como vimos, alegria e tristeza, aflição, que modifica o corpo. Mas quando é a própria constituição do corpo, isso é, disposição de ânimo, vem transformado pelo que já foi falado acima, pelas 4 causas, a saber, de novo, quais?
os anjos, primeira, segundo, demônios, terceiro, o ar que respiramos, quarto, os alimentos. Neste caso, a compreensão do corpo e sua disposição é que leva os pensamentos ao intelecto, fornecendo então pensamentos passionais ou pensamentos impassíveis, de acordo com a forma como a pessoa se depara com essas 4 causas, né? Que vai dar uma realidade que vai repercutir na sua própria realidade corpórea, do seu corpo. Vamos ver agora o capítulo 93. Terminamos assim essa parte. A morte é propriamente a separação de Deus, isto é morrer. E o aguilhão da morte é o pecado. Ao recebê-la, isto é, a morte, Adão foi simultaneamente exilado para longe da árvore da vida, longe do paraíso e longe de Deus. A morte do corpo segue-se necessariamente a esta separação, do corpo e da vida. Quanto à vida, ela é propriamente aquele que diz. Então, a vida se identifica com alguém. Quem? Aquele que disse, eu sou a vida. Foi ele quem, penetrando na morte, devolveu a vida ao homem que estava morto. Vamos ver, então, este capítulo 93 de São Máximo. A morte, segundo São Máximo, é propriamente a separação de Deus. Se Deus é o Senhor da vida, é o autor da vida, morrer é separar de Deus. Deus é o Senhor e autor da vida. O livro da sabedoria diz que Deus não é o autor da morte. Ele é autor da vida. Sabedoria, capítulo 1, versículo 13 ao versículo 14, que diz: Deus não fez a morte, nem se alegra com a perdição dos seres vivos. Se ele se alegrasse com a morte, seria um sádico. Ele criou tudo para a existência. E as criaturas do mundo são sadias, são boas. Nelas não existe veneno de morte. Nem o mundo dos mortos reina sobre a terra. A morte é o resultado de escolha humana. Então Deus não é autor da morte, mas a morte é a pena do pecado, da realidade que o ser humano cometeu. Mas diante disto, nós devemos ter muita atenção, né, de que, se a morte é esse resultado da escolha humana, Deus não é, então, o autor da morte. A morte é consequência da escolha humana. O aguilhão da morte é o pecado. Isto é, o aguilhão é a picada venenosa do pecado, é que fez o ser humano ser conduzido à morte. Ao receber a picada, Adão foi simultaneamente, vamos ver os 3 aspectos. Ao receber essa picada, ele foi exilado, isto é, foi afastado para longe da árvore da vida. Segundo, para longe do paraíso, ele foi afastado do paraíso. Terceiro, para longe de Deus, criando uma barreira que separava e não deixava o homem se aproximar mais de Deus. Nós vemos tudo isso no Gênesis capítulo 3. A morte do corpo é esta separação da árvore da vida, do paraíso e de Deus. É separação de Deus. Separação do corpo se separa da vida, que é o Deus, o dono de Deus. A vida se refere a Jesus que disse, eu sou a vida. Evangelho de João, capítulo 11, 25. É Jesus, penetrando na morte de cruz, que devolveu ao ser humano a vida. Porque antes da morte de Cristo na cruz, o ser humano se encontrava morto. Jesus devolve a vida ao ser humano na cruz. Ali ele venceu o ferrão da morte, a picada da morte. Ferrão venenoso, que separou o ser humano de Deus e que Cristo Jesus reuniu na cruz. Então essas são as nossas reflexões
desses capítulos que nós vimos, o capítulo 90, 91, 92 e 93, das segundas centúrias sobre o amor e a pura oração. Depois nós vamos continuar, estamos quase no fim dessas centúrias. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, a sua face resplandeça sobre nós.